Como é bom louvar ao Senhor e engrandecer o seu nome. Como é bom nos reunirmos aqui na casa de oração, como comunidade de fé, para juntos abrirmos os nossos corações diante da presença do Deus vivo e verdadeiro, do autor e consumador da nossa fé. Provérbios capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1, vamos ler até o verso 6. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinamentos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias, e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você, amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará o favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esse tempo que temos de estar, ó Deus, aqui no Brasil, Rio de Janeiro, reunidos em Marechal Hermes, com o objetivo de te cultuar, Senhor, de te exaltar, de dizer que Tu és um Deus maravilhoso, de que Tu és um Deus tremendo, mas, Pai, também com o objetivo de ouvir a Tua voz, a Tua orientação. Então nós pedimos humildemente, Pai, que nessa noite Tu fales aos nossos corações, humildemente que o Senhor nos oriente, para que nós possamos alcançar a sabedoria que vem do Teu trono e aplicá-la nas nossas vidas, de modo que possamos ser diferentes a cada dia, mais parecidos contigo, para glorificar o Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Irmãos, como é bom ter sabedoria. Na verdade, nós, no nosso tempo e na nossa geração, nós apreciamos e gostamos muito da inteligência. Não é à toa que nós paramos horas e horas para ouvir discursos, podcasts, ouvir pessoas que dominam alguma área, algum assunto específico, para dali aprendermos um pouco, absorvermos um pouco. Nós gostamos de ouvir a sabedoria. Parece que a sabedoria, de certa forma, ela brilha. A inteligência por si só nos chama a atenção. E a Bíblia tem um livro específico para falar sobre sabedoria. Esse livro é o livro que acabamos de ler e que estamos lendo na nossa leitura diária. Se você está lendo a Bíblia, fazendo a leitura ali do boletim junto com toda a igreja, você inclusive leu esse texto essa semana. Você leu esse trecho essa semana. E esse livro é o livro de Provérbios. Provérbios foi escrito pelo rei, o rei Salomão, filho de Davi. E Salomão tem algo curioso na sua vida, porque quando ele começa a reinar, a insegurança toma conta do seu coração. Na verdade, o início do reinado dele foi turbulento. O irmão lhe queria tomar o trono. As pessoas não tinham toda a confiança nele. Davi havia sido um grande rei. Que desafio grande é você suceder alguém que foi grande, ou alguém que foi maior que você, porque até hoje na história Davi é o maior rei de Israel. Salomão entendeu o tamanho do desafio e olhou para dentro de si e viu que nele só não haviam condições para lidar com aquele desafio. Então a Bíblia diz que Salomão resolve buscar ao Senhor. Ele vai lá, oferece um culto a Deus, adora ao Senhor, e naquela noite o próprio Deus o visita com um sonho. Isso é muito comum no Antigo Testamento. Acontece também no Novo, mas é muito comum no Antigo Testamento, pois as Escrituras Sagradas ainda estavam sendo formadas. Deus visita Salomão com um sonho e diz a Salomão: Salomão, você pode me pedir o que você quer, e eu vou te entregar. Eu não creio que a oração, que a palavra de Deus para Salomão fuja do contexto do Salmo que lemos semana passada, que diz assim: agrada-te no Senhor, e Ele satisfará aquilo que deseja o teu coração. Salomão estava vindo de um culto, ele vinha de uma consagração, ele vinha de entregar ofertas de louvor e adoração ao Senhor, e Deus que sonda os nossos corações.
sondava o coração do jovem Salomão, que entendia que precisava de sabedoria. E Salomão não pede outra coisa a Deus. Salomão, ele se vira para Deus e fala: eu quero sabedoria. Sabedoria para liderar o teu povo. Sabedoria para tomar decisões sábias, decisões corretas. Sabedoria para direcionar esse tão grande povo, esse povo tão importante, de acordo com a tua vontade. Ah, meus irmãos, não é à toa que Tiago, o discípulo, o apóstolo, ele diz que se você tem falta de sabedoria, você deve pedir a quem? A Deus. Se você se sente falto de sabedoria, você deve pedir essa sabedoria a Deus. Mas Davi, antes da morte de Salomão, nas suas instruções, quando ele fala para o seu filho, ele diz assim: você que é sábio, saberá lidar com essa situação. Salomão era tão sábio, que ele foi capaz de ir à presença de Deus e pedir sabedoria. Só um sábio pode pedir sabedoria a Deus. Você é sábio? Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado. Fala assim: meu irmão, você é sábio? Se você é sábio, peça sabedoria a Deus. Porque sábio de verdade é aquele que entende que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do céu, vem de Deus. Salomão pediu sabedoria ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus foi tão generoso ao derramar sabedoria sobre aquele homem. E disse para ele o seguinte: olha, dentre os reis, dentre os governantes da nação, dentre aqueles que vivem no seu tempo, não vai haver ninguém tão sábio quanto você, Salomão. Ninguém vai ser tão sábio quanto você. A sua sabedoria excederá. E além disso, eu vou te dar vitória nas batalhas, eu vou te dar prosperidade, eu vou fazer com que o país prospere. Pode ficar tranquilo, porque você teve a sabedoria, a humildade de entender que precisava buscar a Deus para alcançar a verdadeira sabedoria. É esse Salomão. Esse Salomão é o autor do livro dos Provérbios. E quando Salomão ele pega para escrever o livro dos Provérbios, ele tanto está escrevendo um conhecimento que já circulava pelo povo, um conhecimento, palavras de conhecimento que já andavam pelo meio da nação de Israel, quanto ele mesmo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve algo que vem de Deus direto para o seu coração, para o coração do povo. Agora, é sobre o livro de Provérbios, ou sobre os escritos do livro de Provérbios, que estão à base para todo o Antigo Testamento. Porque a sabedoria, a direção, a orientação que estão em Provérbios, elas baseiam todo o Antigo Testamento. Também é dessa sabedoria que baseia as cartas no Novo Testamento. Porque as cartas, quando chamam a atenção da igreja, chamam a igreja a uma repreensão ética e moral, na verdade elas estão embasadas no livro de Provérbios. Agora, um último detalhe, antes de entrarmos no texto que lemos, é que muitas vezes, eu e você lemos a Bíblia da mesma forma. O que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros. A Bíblia não é um livro só. Ela é um conjunto de livros que foi unido. E dentro dessa literatura bíblica, existem textos que são históricos. Eles contam a história daquele povo. Existem textos que são apocalípticos. É um tipo de literatura específica, falando das coisas que virão. Existe um texto, os textos dos evangelhos. Eles misturam a história, mas trazem uma mensagem de boas novas. Agora existe um texto que é o texto de sabedoria. Você não pode ler o texto de sabedoria como você lê um texto profético. Você não pode ler Provérbios como você lê Apocalipse. Você precisa ler Provérbios entendendo que esse texto é um texto de sabedoria. Por exemplo, aqui nós temos profissionais de várias áreas. Dentre elas nós temos um profissional da área elétrica, 1 ou 2 ou 3. E esses profissionais da área elétrica, eles sabem como fazer uma instalação de forma correta. Eles sabem qual é a bitola do fio, qual é o tipo de terminal para ser utilizado para que aquela instalação seja feita. Eles sabem. Mas se aquele fio estiver ressecado, se aquele cabo estiver velho, é possível que dê problema naquela instalação. Se o disjuntor não estiver correto, é possível que haja uma sobrecarga naquela instalação.
Assim também o livro de Provérbios, o livro de sabedoria, ele ensina para nós como devemos andar, como devemos plantar, como devemos colher. Mas ele não é profético. Ele não isenta o ser humano da sua responsabilidade. Vou explicar. Ensina o menino o caminho que deve andar e até quando crescer não se... É livro de sabedoria. Está no livro da sabedoria. O que isso quer dizer? Quer dizer que você deve ensinar o menino em que deve andar, a criança. Você deve ensinar seu filho. À medida que você ensina, ele vai aprendendo. A maioria das pessoas que aprende, consegue fazer aquilo que foi ensinado. Mas é só você ensinar para que seu filho nunca se desvie do caminho do Senhor? Não. Seu filho tem responsabilidade. Afinal, o Senhor não tem netos nem sobrinhos. Não é porque você é filho de Deus que o seu filho vai ser neto de Deus. Não é porque você tomou uma decisão por Jesus que o seu sobrinho vai ser sobrinho de Jesus. Não. O seu filho, o seu parente, ele tem uma decisão para ser tomada. Então ensina o menino o caminho que deve andar, é o correto, é coerente, é isso aí mesmo. Mas isso não isenta esse menino, esse jovem, esse adolescente, de uma decisão que ele precisa tomar diante da presença do Senhor. A decisão é dele. Por isso nós orientamos e por isso nós oramos. A decisão é sua. Você pode ter recebido orientação da palavra de Deus a vida toda, mas a decisão quem toma é você. Você tem uma responsabilidade diante de Deus. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu avô, não é sua avó, é você. Deus é um Deus pessoal. E por mais que vocês estejam aqui num bom número nessa noite, Ele consegue olhar indivíduos nesse lugar. Ele consegue sondar o seu coração. Mas esse livro é um livro de sabedoria. E por isso ele começa a dar algumas orientações para que nós possamos viver de forma sábia. E Salomão começa escrevendo esse trecho, provavelmente para o seu filho, dizendo: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Guarda a orientação do pai, guarda a orientação da mãe, guarde a orientação que vem de Deus. Ah, meus irmãos, quando nós guardamos as orientações dos nossos pais, os 10 mandamentos dizem que os nossos dias na terra são prolongados. Quer viver mais? O Antigo Testamento, os 10 mandamentos dizem que você deve guardar os dias os ensinamentos dos seus pais. E é isso que fala no verso 2, porque eles aumentarão os seus dias e lhes acrescentarão anos de vida. Agora é importante pensarmos que a palavra de Deus, ela não vem para nos garantir algo somente no aqui e agora. A Bíblia Sagrada, ela não está preocupada somente com o tempo atual em que você está vivendo. É por isso que o apóstolo Paulo diz que se nós esperamos em Deus apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis. Nós precisamos entender que a salvação e a vida eterna, elas não vão começar quando fecharmos os nossos olhos nessa terra e partirmos para a eternidade. Mas a salvação e a vida eterna, elas vão começar justamente no momento em que você entrega a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador. A vida de qualidade passa a tomar conta da sua vida. A vida abundante passa a brotar no seu coração. O rio de vida que salta para a eternidade, como Jesus prometeu à samaritana, começa a jorrar do seu interior. Então, a partir desse momento, você precisa viver como um cidadão do céu, sabendo que você foi comprado por alto e bom preço, remido pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia não te chama apenas para uma vida na eternidade, mas ela te chama para viver uma vida cuja eternidade começa aqui, nesse momento, aqui na terra. É muito fácil nós virarmos para as pessoas e dizermos assim: todo mundo é pecador, todo mundo erra, eu falhei, mas quem não falha? E isso é de fato verdade. Eu confirmo, todos nós somos pecadores. Eu sou pecador.
Dá uma olhadinha para o pecador que está aí do seu lado. Quem está sozinho no banco se deu bem. Mas é pecador, é pecadora, é verdade. É verdade. Mas a Bíblia também diz que você é santo. Santificado em Jesus, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, nós não podemos ser daqueles que cometem um erro e falam assim, tudo bem, todo mundo é pecador. Não, não, não. Nós somos daqueles que precisam viver com a responsabilidade da santidade de Deus, que inundou as nossas vidas e os nossos corações. Eu e você também somos santos. Por isso eu e você devemos ser honestos, devemos ser íntegros, devemos ser alguém que cuida da nossa vida moral, espiritual, devemos ser alguém que tem um comportamento de acordo com a vontade de Deus, porque a responsabilidade que nós temos é de ser santos. Devemos ser santos. A Bíblia diz, sede santos, pois eu sou santo, diz o Senhor. Então, embora sejamos pecadores, nós também devemos buscar uma vida de santidade. E assim glorificar o nome do nosso Deus aqui na terra. Mas essa vida eterna começa, quando nós entregamos a vida a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E você pode pensar, mas pastor, são tantos problemas, são tantas aflições, são tantas coisas que acontecem aqui no dia a dia que parece às vezes não valer a pena, sim. Mas talvez você esteja olhando para o lugar errado. Talvez você esteja olhando para aquilo que passa, para as coisas que não são firmes em si mesmas. Mas eu e você devemos colocar os nossos olhos em Jesus, porque Ele não varia, Ele é perfeito, Ele permanece fiel, nele não há sombra de variação, mas Ele permanece quando eu e você conseguimos olhar para Jesus, meus irmãos. Independente da tempestade que está ao nosso redor, nós conseguimos andar por sobre as águas. Porque os nossos olhos estão fixos nele. E como diz o autor da canção, tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei para onde eu devo ir. Com ele eu sei para onde eu devo ir. A vida de Deus precisa ser vivida em nós, com testemunho e com responsabilidade. O verso 3 vai dizer que essa bondade, esse amor, essa fidelidade, elas são atadas em nós. É como se transformasse, como se colocasse uma correntinha com sino. É disso que o autor está falando. Quando em alguns lugares as pessoas colocavam um sino nas vaquinhas, elas iam andando, você ouvindo aquele blém, 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 e você já sabia que a vaquinha estava se aproximando. Em um desses dias na semana, em um sepultamento, no cemitério, uma pessoa parou do meu lado e disse assim, você sabe o que significa a expressão salvo pelo gongo? Eu não sei se vocês sabem, mas diziam a pessoa na explicação de que era amarrado uma cordinha no dedo do morto. Uma cordinha amarrada, e essa cordinha ia até um sino. E se aquele morto de fato não estivesse morto, ainda sepultado, ainda que já tivesse sido sepultado, ele balançava o dedo, e aquele dedo fazia assim, plim, 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 então rapidamente as pessoas iam lá e desenterravam, porque aquela pessoa estava viva, e aí diziam, ela foi salva pelo gongo. Foi essa a explicação que a pessoa me deu essa semana. Mas na verdade é que o barulho precede que está vindo alguém, ou o barulho precede uma notícia, uma notificação. O que o autor de Provérbios está dizendo aqui é que a bondade, o amor, a fidelidade precedem a vida daquele que tem um relacionamento com Deus. É como se quando você estivesse chegando num ambiente, as pessoas estivessem olhando e vissem assim, lá vem o bondoso, lá vem o misericordioso, que coisa boa, ele está chegando. Que coisa maravilhosa, ela está chegando para perto de nós. Lá vem aquela pessoa que é tão amada, tão estimada. Quando nós somos bondosos, quando nós somos fiéis, quando nós somos amorosos, como diz o texto, a nossa presença não é repelida, mas ela é almejada, ela é desejada. E eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, a sua presença é desejada? As pessoas gostam de estar perto de você, ou quando você chega, o pessoal vai saindo assim, andando?
As pessoas gostam de bater papo com você, ou quando elas estão conversando com você, tá bom, que horas são, tá calor, e vão embora. Bondade, fidelidade, amor precisam ser a nossa marca. A nossa esposa precisa ficar feliz quando está chegando a hora da gente chegar em casa. O nosso esposo precisa ficar feliz quando está chegando a hora da esposa chegar em casa. Os nossos filhos precisam ficar felizes quando está dando 6, 7, 8 horas da noite que os pais estão chegando. Os netos precisam fazer festa quando os avós dizem que vão visitar. Porque a bondade e a misericórdia precisam nos seguir. Eu não sei quantos de vocês têm um cachorrinho. Quem aqui tem cachorrinho em casa? Meu cachorrinho faleceu há alguns meses atrás. Mas, meus irmãos, eu lembro que quando eu chegava em casa, o bichinho pulava muito. Ele saltava, pulava em cima da gente, de mim, da gente, celebrava. Ele se alegrava. O barulho vinha lá do portão. O portão batia longe, traque. E ele já começava a balançar o rabinho e ir para o portão e pulando, pulando, pulando e latindo. Sabe, o texto sagrado está dizendo que quando eu e você chegarmos, quando chegar o barulho dos nossos passos, as pessoas que estão ao nosso redor devem se alegrar com a nossa presença, por causa do amor, por causa da bondade, por causa da fidelidade que é vivida em nossas vidas. Nós precisamos ser assim. O texto vai fechar, ou o texto vai para o versículo 5, que ele diz assim, olha, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Muitas vezes, nós queremos nos apoiar na nossa própria força, ou então na força de um amigo. Muitas vezes, nós queremos nos apoiar na força de outras pessoas, no nosso próprio entendimento, e não no Senhor. É importante não fazermos confusão com o que a palavra de Deus diz em Jeremias 17:5, porque ela diz assim, olha, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no... Vamos ler, vocês leem a Bíblia, Marechal lê a Bíblia. Maldito é o homem que confia no homem. Você sabe esse texto. E a gente pega esse texto e diz assim, olha, tá vendo? Não dá para confiar no homem. Não dá para confiar no ser humano. Mas não é isso o que a palavra de Deus está falando. Se você continuar a leitura, vai dizer assim, olha, e faz do braço de carne, ou faz do seu braço de carne, a sua força, e aparta o seu coração do Senhor. Irmãos, é claro que nós precisamos confiar nas pessoas. Se nós não confiarmos nas pessoas, não vai haver casamento. Se nós não confiarmos nas pessoas, não poderemos comprar nem vender. Por exemplo, está escrito no mercado que aquele saco de arroz tem 5 quilos. Quem aqui pega o saco de arroz e vai lá pesar? A gente coloca no carrinho e vai comprar. A gente confia que naquele saco de arroz tem 5 quilos. Por falar nisso, semana passada eu fui ao mercado. E eu percebi uma coisa, não sei se vocês perceberam, as coisas estão caras. Ó, tá vendo? Tá caro. O que tá caro? O café tá caro, né? Tá caro. O cafezinho agora é um luxo. Mas eu vi uma cena que deu vontade de eu tirar foto. Tava assim, aquela estante cheia de café. Café, pode fazer propaganda? Café União, café Pilão, café Pimpinela, Três Corações, Melita. Estava assim na estante. E tinham pelo menos 15 pessoas, assim, perfiladas, uma do lado da outra, olhando para a estante do café. E parecia que elas diziam assim, avanço ou não avanço? Vou ou não vou? Mas elas olhavam para o café como se estivessem apreciando uma obra de arte, um quadro numa galeria de pintura. E quando eu fazia a compra, eu parei o carrinho e eu não olhei para o café, mas eu fiquei olhando para aquelas pessoas. Eu falei, que coisa interessante, gente. O café está caro mesmo, misericórdia. Mas quando você compra lá 250 gramas de café por R$50,
Você não vai pesar se aquelas 250 gramas são de fato 250 gramas. Você acredita que o que está escrito na embalagem de fato é real. Então a Bíblia não está dizendo que você não pode confiar nas pessoas. Ela não está dizendo que você não pode confiar no seu amigo, no seu vizinho, no seu esposo, na sua esposa, no seu filho, na sua filha. O que a Bíblia está dizendo, o que ela está condenando, é quando você confia na pessoa em detrimento à confiança que você tem no próprio Deus. É quando você confia mais na pessoa do que em Deus. Olha, se o meu amigo me indicar para aquele trabalho, para aquele estágio, para aquele curso, eu vou conseguir, porque o meu amigo me indicou. Não. Quem direciona a sua vida é Deus. É o Senhor que tem os planos na sua vida. É o Senhor que executa os planos na sua história. É Deus que está preocupado com você. Olha, o médico vai me curar. Amém. Deus deu sabedoria aos médicos e nós precisamos procurar os médicos. Mas precisamos entender que ainda que procuremos os médicos, e devemos fazer, aquele médico está agindo na nossa vida debaixo da orientação, da sabedoria que Deus deu para ele. Da condição que Deus deu para ele, para que a medicina evoluísse e que ele pudesse cuidar de você. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Eu e você precisamos entender e termos um coração agradecidos, dando a Deus a glória que é devida a Ele. Às vezes nós damos glória para as pessoas, às vezes nós damos glória para políticos e nos frustramos. Às vezes nós damos glória para líderes, às vezes nós damos glórias para pastores. Mas o único que é digno de honra, o único que é digno de glória, o único que é digno de louvor é o nosso Senhor. Somente a Ele seja dada a glória e o louvor. Então nós podemos confiar nas pessoas, mas nós não podemos depositar a confiança nas pessoas acima da confiança que nós colocamos em Deus. A nossa vida está em Deus, porque seus filhos podem falhar. Seu esposo, sua esposa, eles podem falhar. Os médicos podem falhar. Os professores podem falhar, mas aquele que nunca falha é o nosso Deus, o nosso Senhor, e por isso nele nós podemos estar firmados. Mas esse texto aponta também para pessoas que confiam em si mesmas. Confiam tanto em si mesmas que resolvem não pedir a orientação de Deus. Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão, em dado momento da sua vida, ele não pede orientação de Deus quando a fome vem, ele decide ir para o Egito. E ali no Egito, ele toma uma decisão muito ruim, que é mentir em relação à sua esposa, dizer, ela não é minha esposa, é minha irmã. A sua esposa é tomada pelo faraó do Egito que se casa com ela. Vem a punição da parte do Eterno. O faraó briga com Abraão, falou, você não me avisou que era sua esposa. O povo está punido aí por sua causa. Abraão sai do Egito. E quando Abraão sai do Egito, aparece um novo personagem na história dele, chamado Agar. Porque até aquele momento, o nome de Agar, a egípcia, não havia sido citado na história de Abraão. Possivelmente, é quando ele sai do Egito, que ele sai com Agar. E aí começa um problema histórico na sua vida. Isso aconteceu com Josué, quando ele já tinha vencido a batalha de Jericó, e ele entendeu que ele tinha expertise, sabedoria, condição de lidar com aquele pequeno povinho chamado Ai, ou Ai, e ele resolve não pedir orientação de Deus, manda um pedaço do exército. Ele não sabia que o povo de Israel havia pecado através de Acã, e que a bênção de Deus já não estava com o seu povo, mas ele não sabia porque não perguntou. Se perguntasse, Deus falaria. Pessoas morrem naquele dia, porque aquele homem confiou na sua própria força ao invés de confiar em Deus. Meus irmãos, eu e você precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos depositar a nossa fé em Deus. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Não podemos deixar que a soberba, que a vaidade tome conta dos nossos corações. Ah, eu já sei. Irmãos, a humildade nos leva a dobrarmos os nossos joelhos, clamarmos ao Senhor, Senhor, me dá graça para eu orientar meus filhos. Senhor, me dá graça para eu resolver esse problema aqui dentro do casamento. Senhor, me dá graça para eu lidar com essa situação com o meu vizinho.
Senhor, me dá graça, me dá sabedoria, me dá entendimento. Eu e você, por mais experientes que sejamos em algumas áreas, não podemos deixar Deus de fora das nossas decisões. Pelo contrário, devemos buscá-lo com todo o nosso coração. O texto sagrado fecha. O versículo 6 ele diz: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. O texto nos chama para um arrependimento, para uma mudança de vida, para olharmos para nós mesmos e para as nossas decisões e reconhecermos ao Senhor. E reconhecer ao Senhor não é dizer: ei Deus, de fato o Senhor está aqui, mas é submeter a nossa vontade à vontade de Deus. E nem sempre isso é fácil. Nem sempre isso é fácil, mas o texto sagrado nos chama para vivermos uma vida de obediência. E como conheceremos a vontade de Deus? Só conhecemos a vontade de Deus, meus irmãos, através da sua palavra. Hoje pela manhã fizemos aquela pesquisa da oração. E você que estava aqui participou daquela pesquisa. Eu não sei se fizéssemos uma pesquisa similar com relação ao tempo que você investe meditando na palavra de Deus, se a resposta seria parecida com a resposta da manhã. Mas se você não medita na palavra de Deus, você está subnutrido, desnutrido espiritualmente. E aí, quando vem o vento da enfermidade, você cai. Você não consegue permanecer de pé. Nós precisamos buscar a palavra de Deus para que possamos entender no Senhor a orientação que vem dele para os nossos corações. Porque senão seremos levados por ventos de doutrina. Nós precisamos reconhecer o Senhor nos nossos caminhos. Não basta apenas termos a Bíblia, mas é necessário que deixemos que o Espírito Santo escreva com a sua caneta sagrada as letras das Santas Escrituras em nossos corações, para que nós possamos colocar em prática aquilo que Deus quer para nós. Nós precisamos obedecer. Obedecer é simples, e a Bíblia diz que é melhor do que sacrificar. Mas nós precisamos tomar essa decisão. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O termo traduzido aqui por confiar é similar ao termo do servo que se prostra diante do Senhor para ouvir de Deus a orientação que vem dos altos céus. É o servo que rejeita o mundo, é o servo que rejeita a desobediência, que rejeita a ira, mas aplica na sua vida aquilo que Deus colocou no seu coração. Ontem pregava num culto jovem. Em dado momento eu dei um exemplo que me impactou muito nessa última semana. Eu vou falar uma coisa para vocês, não fiquem chateados comigo. Há 2 semanas atrás, mais ou menos, 1 semana atrás, eu vi o finalzinho de um show de funk. Não me olha assim. Vou explicar. Eu entrei numa tirada que tinha na internet e tinha um rapaz conhecido como MC JP. Tem muito adolescente rindo. Vocês conhecem esse rapaz? Olha o que vocês estão ouvindo aí, hein, gente. MC JP. Era um lugar aberto, não era um galpão. Várias pessoas, milhares de pessoas. E no trecho que vi, o MC JP, ele disse assim: esse é o meu último show. Eu quero dizer para vocês que esse é meu último show. Esse é meu último show porque a minha vida mudou. Eu encontrei uma pessoa que deu o verdadeiro significado para a minha vida. E aquela multidão ficou calada. E ele disse: esperem um pouco. Deu as costas. Foi lá atrás.
pegou um papel como se fosse um tipo de cartolina. E ele veio com aquele papel erguido diante daquela multidão e disse assim, e estava escrito assim: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Parte daquela multidão aplaudiu, parte daquela multidão vaiou. Depois, dando entrevista, aquele jovem disse o seguinte: olha, eu tive fama, eu tive dinheiro, eu tive sucesso. Ele gravou uma série, ele fez uma série até na Netflix, chamada Sintonia. Está na Netflix o rapaz. Eu tinha seguidores, eu tenho pessoas que vieram atrás de mim, curtem, me dão likes. Tudo que eu faço é celebrado, mas aquilo não tampou o vazio que tinha dentro da minha alma. Aquilo não preencheu o vazio que estava dentro do meu coração. Aquilo não deu sentido para a minha vida. E na verdade, eu só encontrei sentido para a minha vida no dia em que eu conheci Jesus. E por causa dele, eu estou deixando tudo para trás. Por causa dele, eu não estou mais fazendo show. Por causa dele, eu estou abandonando a minha vida, minha velha vida. Porque agora não vivo mais eu, pois Cristo vive em mim. Irmãos, a verdadeira sabedoria, ela só pode ser encontrada na pessoa do Senhor Jesus. A verdadeira sabedoria, ela não vai ser encontrada na bebida, ela não vai ser encontrada nos prazeres, ela não será encontrada nas drogas, ela não vai ser encontrada quando as pessoas curtem aquilo que você escreve, posta, fala. A verdadeira sabedoria, o verdadeiro prazer não será encontrado na fama. Mas é tão interessante quando nós vemos uma pessoa lá de fora, que encontra com Jesus e diz assim: olha, agora eu encontrei a verdade, a verdadeira sabedoria. E quando nós olhamos para algumas pessoas daqui de dentro, as pessoas estão querendo procurar aquilo que essa pessoa que está lá fora viu que é lixo, viu que não vale a pena, para viver uma vida de desilusão, de sofrimento, para ter uma vida toda arrebentada e talvez, pela misericórdia de Deus, se der tempo, voltar a entregar a vida a Jesus e se comprometer com Ele de verdade. Você não precisa comer das bolotas dos porcos. Você é filho de Deus. Deus te chamou para ser filha de Deus. Mas é necessário que você se alinhe com o Senhor. É necessário que você se comprometa com o Senhor. É necessário que você se entregue ao Senhor com todo o seu coração. O Senhor não tem netos nem sobrinhos. O Senhor só tem a sabedoria. Nos ensina que devemos buscar ao nosso Deus, porque Ele é a fonte de toda a sabedoria e do prazer real. Por favor, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Gostaria de convidar você a orar e a meditar naquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração, naquilo que as santas letras fizeram saltar diante dos seus olhos. Eu quero convidar você a render a sua vida diante do altar do Senhor nesse momento. Dizer: Senhor, eu quero me consagrar a Ti. Senhor, eu quero entregar minha vida, o meu coração ao Senhor. Senhor, eu não quero viver de acordo com a sabedoria desse mundo, que é egoísta, busca levar vantagem sobre as outras pessoas, é maldosa. Senhor, eu não quero mais enganar pessoas, porque quando eu estou enganando os outros, na verdade a única pessoa que eu estou enganando é a mim mesmo, porque sou eu que estou afundando num mundo de mentira. Coloque a sua oração, ore diante do Senhor, fala: Senhor, eu não quero mais ser assim, eu quero a verdadeira sabedoria que vem do trono.
Eu quero reconhecer o Senhor nos meus caminhos, me submeter à tua vontade, à tua palavra, e eu sei que assim serão endireitadas todas as minhas veredas. Coloque a sua vida diante do Senhor nesse momento. Senhor, eis-nos aqui humildemente na tua presença. E assim como Salomão fez a oração pedindo sabedoria, nós também pedimos a sabedoria, sabedoria que vem dos altos céus, sabedoria para dizer sim, sabedoria para dizer não, sabedoria para proteger as nossas mentes e os nossos corações das setas, dos dardos inflamados do maligno, das palavras, das artimanhas desse mundo, dos convites, dos chamados para aquilo que não é da tua vontade, do teu querer. Ó Deus, em nome de Jesus, toma a nossa vida nessa noite, nos molda nessa noite, nos molda para a glória do teu nome. Não deixa, Pai, que nós venhamos nos estribar no nosso próprio conhecimento ou no conhecimento de outras pessoas, mas que a nossa confiança venha estar em Ti, Senhor. Que a nossa vida venha estar nas suas mãos, que nós possamos receber e aplicar com obediência a orientação que vem da Tua palavra. Senhor Deus, fica conosco, nos direciona, nos dá uma semana na Tua presença, livra o Teu povo do mal, nesse tempo do carnaval, ó Deus, livra a nossa cidade, repreende o espírito da morte, Pai, mas que em nome de Jesus, nós possamos pregar a Tua palavra e viver com testemunho, e ver o testemunho de muitas pessoas, entregando as suas vidas a Ti como único e suficiente Salvador. Teu nome nós oramos. Agora que o amor de Deus o Pai, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua igreja, hoje e eternamente. E o povo de Deus diz: amém, meu irmão. Que Deus te abençoe.